Tiago 4. Nós vamos ler o capítulo todo. Nós temos sempre estudado orações nas quartas-feiras. E aqui tem uma observação do apóstolo para que nós possamos entender sobre a vida de oração. Tiago 4, no verso 1 em diante, diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez brilhar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Mas quem é você para julgar o próximo? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes ocorrerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se gloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Queridos irmãos, nós estamos à sombra de mais uma possibilidade de uma nova guerra. E eu fiquei parado e analisando essa situação, e me lembrei desse texto. Esse texto me diz claramente que a gente está vivendo um período de tanta vaidade, de tanto orgulho. Os homens estão se destruindo por causa de vaidade, por causa de orgulho. E a gente pode pensar isso assim a nível mundial, mas se a gente pegar e analisar isso para próximo de nós, é algo que nós estamos vendo. Pessoas se destruindo, famílias se destruindo.
aumento de número de drogas, de uso de usuários de drogas. Fiquei assustado um dia desses. Quarta-feira passada eu estava voltando para casa, eu vi um grupo de uns 8 adolescentes, e deu para ver nitidamente que eles estavam todos em transe, andando nas ruas. As famílias estão se deteriorando sem Deus. É assustador o número de pessoas se divorciando. Eu ouvi ontem uma pesquisadora dizendo que o mundo vive uma pandemia de suicídio, que nunca na história assim da humanidade se praticou tanto autoextermínio, e o que é mais perigoso, o autoextermínio praticado por pessoas com menos de 25 anos de idade. É impressionante esse mundo tentando viver sem Deus. É impressionante a quantidade de igreja tentando viver sem Deus também. Gente, eu leio um capítulo 4 de Tiago, eu não consigo entender teologia da prosperidade. Eu não consigo entender teologia de confissão positiva. Eu não consigo entender pensamento positivo. Eu não consigo entender essas coisas. O caminho que estão colocando para as pessoas é o caminho de que o homem é suficiente, sem Deus. Um pretenso candidato à presidência, eu fui ver a entrevista dele, e ele falando que ele já passou de ser evangélico. Eu falei, o que está querendo dizer com isso? Não, porque agora eu leio a Bíblia, e a Bíblia não fala de igreja, não tem bandeira, é Deus, então sou eu e Deus. Está aqui na Bíblia, está aqui agora, queridos irmãos, nós acabamos de ler algo completamente contrário do que essa pessoa está dizendo. Perdendo o respeito de pastores, da instituição da igreja, e está levando um monte de gente junto. Na outra pesquisa ele nem pontuou, nessa pesquisa agora já está 2%. Eu falei, gente, o povo está ouvindo doido agora, e doido arrasta gente, doido arrasta mais doido. Você já percebeu isso? Tiago está falando aqui, cobiçam, invejam, desejam, querem viver, querem ter muito mais. E aqui ele diz, qual que é o problema? Não sabem orar. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Irmão, irmã, você tem orado certo? Essa é uma pergunta que eu me fiz. Diante de tudo isso que a gente está vendo, na sua caminhada com Cristo, com Deus, você se torna mais o quê? Uma pessoa mais humana, mais sensível ao próximo, com mais compaixão, mais humilde. Você se torna como? Será que é para a gente ser pessoas que estão aí cada vez mais se mostrando neste mundo como igual a este mundo? Com vaidade, com orgulho? Será que é isso que é ser crente? Será que é essa a finalidade da oração? Não, querido irmão. Nós vemos aqui claramente que nós precisamos orar
para viver na vontade de Deus, para suplantar o nosso orgulho, suplantar o nosso desejo humano, suplantar a nossa cobiça, suplantar a nosso espírito de inimizade contra Deus. Um colega pastor estava conversando comigo, ele dizendo que na igreja onde ele pastoreia, eles estão enfrentando a seguinte situação: 2 meninas adolescentes, na faixa etária de seus 18, 19 anos, abriram suas contas no OnlyFans. Ah, mas é só para ganhar dinheiro, porque a gente quer ajudar a nossa família por meio da prostituição. Não, mas não é prostituição, é só foto sensual. Gente, a palavra de Deus é contra a sensualidade. A palavra de Deus ensina o que é a sobriedade. A palavra de Deus ensina que se o seu olhar com um olhar pecaminoso, de cobiça, de querer ter, isso é pecado. Eu não estou falando de gente longe não, gente. Estou falando de coisa que está acontecendo aqui perto da gente. O evangelho está desvirtuado. Os crentes estão desvirtuados, os crentes estão longe de Deus, longe do Espírito. Os crentes não sabem mais orar, os crentes não têm vida de oração, porque estão vivendo longe, estão mais perto, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. É isso que esse texto está dizendo para nós. Pastor, mas ele está falando que a gente não pode julgar, a gente não pode falar mal. Eu não estou julgando de eternidade ou não, mas eu estou exortando a mim e a você para que a gente entenda o propósito da oração. Querido irmão, toda nossa pretensão de autossuficiência é pecado. Toda a nossa pretensão de autossuficiência. Olha o que ele diz aqui. Se você fala, amanhã eu vou fazer tal negócio, vou fazer tal negócio, mas você não coloca, se Deus quiser, isso é pecado. É toda a nossa pretensão de viver longe de Deus, tentar viver pelas próprias forças, pelo nosso próprio querer. Nós somos um nada. A oração deve fazer com que cada vez mais sejamos dependentes de Deus. A oração deve fazer com que cada vez mais sejamos parecidos com Cristo. A oração deve ser algo que nos aproxima de Deus e faz com que a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente viva sem as ansiedades desse tempo, viva sem essas pretensões desse tempo e viva satisfeitos em Deus, satisfeitos em Cristo, satisfeitos na glória de Deus, satisfeitos na vontade de Deus. Faça-nos conectar cada vez mais em Cristo Jesus. A oração deve nos fazer se tornar pessoas cada vez mais solidárias, ajudar o próximo, fazer o bem ao próximo. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Queridos irmãos, o alerta para nós nesta noite, nesse tempo onde se glamoriza o pecado, onde se glamoriza a vaidade, se glamoriza o narcisismo, onde se glamoriza a prostituição, onde se glamoriza a satisfação pelas drogas. Nós precisamos resgatar uma vida de oração verdadeira e profunda com Deus. Nós, como povo de Deus e povo crente, povo temente a Deus, nós precisamos voltar às nossas orações para que Deus nos livre desse caminho de destruição e nos coloque na brecha, nos coloque diante
do propósito dele, da vontade dele, para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo. Então, querido irmão e querida irmã, você crê no poder da oração? Eu creio. Você tem uma vida de oração? Que a gente possa ter uma vida de oração. Você é uma pessoa que realmente está buscando aprimorar a sua vida, o seu caráter em Deus? A nossa missão é cada vez maior. O nosso desafio é cada vez maior como igreja, como povo de Deus. O nosso desafio é buscarmos cada vez mais o Senhor. Buscarmos a Deus, transformarmos nossa vida no Senhor Jesus Cristo. É mistério que se levantem homens e mulheres de oração. É mistério que se levantem homens e mulheres que aprendam a orar e aprendam a viver em total dependência do Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem, Ele que pode preencher a tua vida, irmão. Ele que pode, é Cristo Jesus, é Deus que pode preencher a tua vida do amor, da paz, da alegria. É nele, é Cristo Jesus. Nada mais nesse mundo, não, nem o seu querer, nem a sua pretensa vontade de ser feliz, o seu entendimento do que é felicidade pode produzir real felicidade na tua vida, porque somente Cristo é que pode fazer isso. Somente Cristo que pode levar você a viver uma experiência verdadeira com Deus, uma verdadeira experiência de satisfação com o Senhor. Essa pesquisadora contou a história de uma paciente dela, que ela estava visitando ela regularmente. Ela recomendou à família uma enfermeira para estar acompanhando. E aquela mulher teve uma boa recuperação. E num dia que ela não pôde ir visitá-la, essa mulher mandou o chofer ir comprar algo para ela, mandou a pessoa que estava arrumando a casa arrumar o jardim. E a enfermeira, na hora que ela estava entrando, ela colocou a mulher dentro do quarto e trancou a porta. E ela foi e praticou. Mas antes dela morrer, ela escreveu 3 cartas. Ela escreveu uma carta para a irmã dela, para a advogada dela e para ela, que era a médica dela. E nas 3 cartas ela falou assim, que antes de falar o que estava nas cartas, aquela médica virou e falou assim: ela foi uma mulher muito bem sucedida. Ela conquistou tudo que alguém poderia conquistar. Ela tinha tudo do bom e do melhor. E a carta que ela escreveu para a irmã, ela falou assim: não se culpe. O problema não foi você, o problema sou eu. Ela mandou a carta para a advogada e falou assim: não façam nenhum mal contra ela. Ela não tem culpa de nada, porque sou eu. E para a médica dela, ela escreveu e disse assim: você tentou preencher a minha alma, mas nada preencheu a minha alma. Querido irmão e querida irmã, no século XII, Tomás de Aquino disse que dentro do homem há um vazio que só pode ser preenchido por Deus. O homem moderno, a teologia moderna, o povo moderno está vazio de Deus. Estão sedentos de Deus. Precisam de Deus. E nós que temos o conhecimento e a oportunidade de abrir a palavra e se encher da palavra de Deus, nós precisamos entender da nossa responsabilidade de, ao orar, sermos totalmente preenchidos e satisfeitos de Deus. Querido irmão e querida irmã, é em Deus que está a tua alegria.
É em Deus que está a tua satisfação. É em Deus que é o teu companheiro, é o teu protetor, é o teu ajudador, é Deus. E se nós entendêssemos isso profundamente e buscássemos a Ele com uma vida de oração verdadeira e profunda, no sentido de só nos levantarmos do chão quando sentimos a presença santa dEle, a presença do Pai em nosso coração, sentimos o abraço de Deus em nossas vidas, esse mundo seria diferente. Esse mundo experimentaria da graça de Deus maravilhosa do Senhor. Que a nossa vida de oração não seja um simples tira um pouco isso. Que a nossa vida de oração ela seja diferente. Que a nossa vida com Deus seja diferente. Que a nossa intimidade com Deus seja diferente. Se essas coisas que a gente está sofrendo e não se enchendo, não encontrando resposta e solução, se não for Deus, querido irmão, se você não encontrar em Deus a solução, pode ter certeza que você precisa largar de mão dessas coisas, porque é em Deus. Deus é a solução. Deus é a solução para todas as coisas da nossa vida. Deus é a solução que Ele pode fazer a diferença em nossas vidas. Transformar as nossas vidas. E eu queria terminar essa noite dizendo que oração, se você tira o O e o R, fica ação. E um jovem fugiu e desertou o exército alemão nazista. E quando ele chegou na Inglaterra, ele juntou as economias da família e ele disse à mãe dele para que ele iria mandar algumas crianças para que ela pudesse cuidar. Ele foi e voltou escondido e começou a achar algumas crianças judias. E ele começou a escrever um diário contando quem eram essas crianças. E ele foi, a cada viagem ele trazia 10, 20, 30 crianças. Até o momento que ele foi descoberto. E ele não conseguiu entrar novamente. A mãe abrigava as crianças e encontrava famílias que estavam indo para outros países e que adotavam essas crianças. A esposa desse homem, passado alguns anos, achou o diário e foi atrás dessas crianças. E numa tarde, ele chamou, falando que a esposa programou tudo e chamou essas crianças que sobreviveram. Ao todo, ele conseguiu resgatar 660 crianças. E foi noticiado isso, uma reunião num teatro. E ele estava sentado e ele não sabia quem eram aquelas pessoas. E mostrou quem eram aquelas pessoas. Aquelas pessoas foram as crianças que ele tirou da Alemanha e resgatou, quando fez a diferença. Esse vídeo está aí no YouTube, e você pode conhecer essa história. E por que eu falo isso, irmãos? Porque o Evangelho precisa produzir homens assim. O Evangelho precisa produzir pessoas assim. Se não for para fazermos a diferença na vida do outro,
tudo que a gente está fazendo não vale nada. Nada. É vapor, vai passar e não vai significar nada. Aqui mesmo em Tiago ele fala que, qual é a tua religião? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e dos que precisam. O que esse mundo está precisando, irmãos? O que esse mundo está precisando? Está precisando de Cristo Jesus. Está precisando de Deus. E Deus precisa estar em nós. Em nós. E quando Cristo está em nós, a nossa vida vai se organizando, a nossa vida vai se simplificando, a nossa vida vai tendo umas experiências incríveis com esse Deus maravilhoso. É essa oração que eu creio, é essa oração que eu vivo, é essa vida de oração que eu quero buscar. Nós vimos aqui a oração de Ezequias, que livrou Judá. Nós vimos a oração de Elias, que mostrou o poder de Deus, ressuscitou uma criança. Nós vimos a oração de Josué, que o sol parou. E o que está acontecendo com nós, irmãos? O que é a nossa oração? A nossa oração não é para a nossa vaidade. Nossa oração não é para o nosso orgulho. A nossa oração é para sermos transformados em Cristo Jesus. Transformados nele. Para quando sairmos daqui fazermos o bem a Deus. Isso vai preencher a nossa alma, vai preencher o nosso coração, vai preencher as nossas vidas. Vamos orar neste momento e pedir que Deus guie as nossas vidas ao propósito dele. Pai de amor, Pai celeste, tua palavra, ó Deus, nos fala de buscarmos a ti com profundidade, com verdade, de buscarmos a ti, de conhecermos a ti, de sermos tocados pelo Senhor e de experimentarmos dessa graça maravilhosa, dessa paz do Senhor que o mundo não pode dar, de experimentarmos esse aconchego, essa experiência do amor do Senhor. Toma as nossas vidas aqui nesta noite, ó Pai. Toma as nossas famílias aqui nesta noite, ó Pai Celeste. Para que possamos, ó Deus, viver na Tua santa presença. Vivermos para Ti, Senhor. Vivermos, ó Deus, Te buscando verdadeiramente em espírito e em verdade. E por onde formos, ó Deus, realmente mostrarmos desse Teu amor, dessa Tua graça. Toma as nossas vidas nesta hora, ó Pai querido, e abençoa, Deus, cada vida, cada irmão aqui nesta hora, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, pela vida, ó Deus, do irmão Lauro, pedindo, ó Deus, que ele possa ter plena restauração, ó Deus, da sua saúde. Nós oramos aqui nesta hora também, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, naquele hospital Araújo Jorge, no hospital de doenças tropicais, ó Pai querido, em tantas UTIs aqui dessa cidade, Senhor. Oramos, ó Deus, e pedimos sobre o agir do Senhor nestas vidas. Nós oramos nesta hora, ó Deus, pela vida do irmão Afonso, ó Pai, que o Senhor esteja ali, ó Deus, com a irmã Maria Badia, com a irmã Adriana, ó Deus, afofando a cama do teu servo. Esteja ali, ó Deus, derramando a tua graça sobre aquela família, fortalecendo aquela família, ó Pai. Ó Pai Celeste, nesta hora, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, nossas famílias em tuas mãos, que nós possamos, ó Deus, ensinar os nossos filhos ao teu caminho da verdade, ó Pai querido, e que nenhum deles se desviem, e que eles aprendam em nós, ó Deus, a viver como teu Filho Cristo Jesus viveu, Senhor. Ó Deus, age sobre a vida da nossa igreja,
sopra o sopro do teu avivamento, Senhor, o sopro do teu quebrantamento em cada coração, ó Pai querido. Ó Deus, age para que haja mais compromisso com o teu povo, ó Pai querido, compromisso à oração, ao jejum, ao fervor, ó Pai querido. Ó Deus, que nós possamos entender quão importante é, ó Deus, servir o Senhor, amar a tua obra, ó Deus, evangelizar as pessoas, socorrer, ó Deus, aqueles que precisam. Derrama sobre nós nesta noite, ó Deus, o sopro do teu Espírito Santo e age sobre nós com teu poder. Nós viemos aqui te buscar, abrir a tua palavra, ó Deus, para compreender a tua vontade, e que, ó Deus, o teu Espírito, ó Deus, haja em nós com teu poder e a tua graça. Abençoa, ó Deus, a vida de cada um dos irmãos. Traz, ó Deus, sobre a vida e a família de cada um dos irmãos a tua bênção, a bênção da tua paz, Senhor, a bênção do teu amor, da tua alegria, a bênção, ó Deus, da sabedoria do Senhor. Abençoa o teu povo. Livra, ó Deus, das enfermidades, ó Pai querido, livra, ó Deus, de acidentes, ó Pai querido, abençoa o teu povo, ó Pai querido, prospera a vida do teu povo, abre as portas de emprego para aqueles que precisam, dos negócios, ó Deus, que precisam ser desembaraçados, ó Pai querido, das causas nas justiças que precisam ser resolvidas. Abençoa, ó Deus, a família, o trabalho, a vida de cada um dos irmãos. Nós te buscamos nesta noite, Senhor Jesus, não porque merecemos, mas porque reconhecemos que Tu és o nosso caminho, que Tu és a nossa verdade, que Tu és a nossa alegria. Por isso, Pai de amor, abençoa-nos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.